Olá, tudo bem, gente? Estamos hoje mais uma vez aqui com o programa Pontuando Cidadania Sustentável, eu e Vanessa. A Vanessa fez a sugestão de convidar o prefeito de uma cidade muito importante aqui de Minas Gerais, né? Nós estamos falando de Minas Gerais, somos de Juiz de Fora, mas nós vamos falar de Santa Rita de Sapucaí. Já pela segunda vez, porque tivemos a oportunidade de fazer uma entrevista com um arquiteto urbanista que falou sobre essas questões também. Nós vamos falar muito de ODS e eu vou passar a pauta rapidamente aqui, falando do nosso convidado. Ele é o prefeito de Santa Rita de Sapucaí, em Minas Gerais, Wander Wilson Chaves. Ele é professor universitário, ele é diretor geral do Instituto Nacional de Telecomunicações, a Inatel, ex-secretário de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio do município de Santa Rita de Sapucaí e atualmente prefeito do município. É um dos principais idealizadores do Festival Cidade Criativa, Cidade Feliz, que foi pauta de um programa nosso aqui, movimento de grande impacto na transformação cultural do município. E é técnico em eletrônica, formado pela ETE-FMC, que é a primeira escola técnica de eletrônica da América Latina. Também engenheiro elétrico formado pela Inatel. O currículo dele caminha um pouco mais. Mas nós vamos falar de transformação territorial e cidadania. Quatro tópicos, porque o programa tem que ser rapidinho, porque o prefeito é um prefeito, então é uma pessoa que está sempre ocupada, né? Primeiro, território e ODS. Segundo, governança pública. Terceiro, participação do cidadão. Quarto, muito importante, não menos importante, transformações urbanas pela cultura, empreendedorismo, pelas tecnologias, pela diversidade e plena inclusão. Essa pauta foi confeccionada pela Vanessa. A transformação urbana é um processo de mudança e desenvolvimento que ocorre nas áreas urbanas, envolvendo renovação e revitalização dos espaços físicos, infraestrutura, serviços e atividades. A transformação pode se dar pela cultura, empreendedorismo, pelas tecnologias, pela diversidade e pela plena inclusão, repetindo aí o que eu falei. E foi por isso que eu chamei o nosso prefeito aqui, Wander. Então, boa tarde, Wander. Boa tarde, Vanessa. Obrigado aqui pela participação, pela condução do Boa programa. tarde. Fique à vontade, Vanessa, para fazer a introdução e passar a palavra ao nosso prefeito. Muito obrigada, primeiramente, José Roberto, pela oportunidade de estar novamente fazendo o programa Cidadania Sustentável e também ao prefeito, Wander, pelo aceite do convite de trazer para nós um pouco mais da experiência do Vale da Eletrônica, né, que é Santa Rita de Sapucaí, que é uma cidade inspiradora que se transformou, né, por uma decisão, né, política, científica também, né, que não deixa de ter uma carga do professor também, né, aí nessa visão de longo prazo, que foi acreditar em desenvolver pessoas, né, no território e colocar, apostar as fichas na cultura, né, e todo o resto que vem, né, com as consequências dessa transformação. Hoje em dia é muito importante a gente tratar dessa questão, né, de um olhar novo para os lugares que nós vivemos, né, porque cada época tem sua história. E por que que a gente não pode fazer a nossa, né? E cada realidade tem um contexto diferente e uma necessidade diferente. Cada vez mais nós precisamos requalificar os territórios por conta das ações climáticas, né, que nós estamos vivendo, da, das perspectivas de valores e mudanças de comportamento da sociedade. Então, é importante que a cidade seja viva, né, que ela não fique parada na memória, mas que ela também não perca a sua memória, né, que ela se desdobre pela memória, né. Então, quando a gente vê a história, né, do Vale da Eletrônica, que até o professor Paulo já trouxe um outro vídeo para a gente um pouco do que foi a origem, né, do que foi o vanguardismo em termos de mudanças de posicionamento do território, e da forma como reter as pessoas no território, né, e fazer as coisas acontecerem diferente, até conseguir aí uma visibilidade para o que é atualmente, né?
Então, vieram para nós aqui várias curiosidades, né? Que Santa Rita, se você vê lá nos índices dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é uma cidade que, na perspectiva, né, de Minas Gerais, é a única que está entre as 6 das 10 cidades com maiores índices de ODS, quando você vai lá no site do Instituto de Cidades Sustentáveis, né? E aí, o grande desafio, né, como se chega, né, nessa qualidade de índice, né, através de decisões do próprio governo, assim, da cidade e também do envolvimento de pessoas da cidade, porque também eu acredito que tem que existir um diálogo, tem que existir uma construção conjunta, né? O governo é a articulação, as pessoas fazem total diferença, que são executoras, né? São aquelas que dão vida ao território. Então, qualquer decisão de cada cidadão é muito importante, né? E aí, assim, tem aí também a questão da tecnologia, que é um posicionamento forte, né, da cidade, e atualmente é uma pauta forte para o mundo inteiro, né? Como que se dá a entrada disso na cidade, né? Porque a gente sabe que tudo tem um lado positivo e um lado negativo. O lado negativo é quando não é bem planejado, né? Quando é, usa de forma aleatória, né? Os avanços dão que a humanidade já conquistou. Né? Agora, quando tem propósito, tem pensamento envolvido, tem planejamento, as coisas fluem diferente e aquilo se torna muito útil, né? Então, eu gostaria, professor Wander, prefeito, que você também passasse por essa pauta, né, da importância, né, qual que foi a importância do empreendedorismo, né, dos núcleos criativos da cidade, da própria do próprio posicionamento em termos de tecnologia, como vocês veem isso hoje sendo trabalhado no território, de modo a não gerar desequilíbrio, mas vir agregar em termos de qualidade de informação, desenvolvimento de ferramentas para facilitar a vida das pessoas, né? Também como que esse conjunto todo da obra, né, de uma pessoa que governa uma cidade que está aí despontando em coisas bem desafiadoras, né? Como que isso está hoje aí para vocês, né? Em termos de regulamentação, o que que você pensa, por exemplo, tem a lei de inovação da cidade, que eu estudei foi em 2019, que vocês implantaram, né? E o que que isso influencia no território de vocês? Outra coisa interessante que eu achei os mecanismos de fomento, de tirar todo esse idealismo do papel. Então, uma coisa é você escrever uma lei lindíssima, outra coisa é você criar condições daquilo ser real, né? E aí eu vi que vocês têm a estrutura de condomínio municipal de empresas, vocês têm a estrutura de uma incubadora municipal, vocês têm uma estrutura de um núcleo de empreendedorismo criativo, fomento de feiras tecnológicas, tudo isso são catalisadores para que todas aquelas coisas bonitas que estão na lei venham a vingar. E eu tenho certeza que cada uma delas ali foi pensada para ser como é que eu posso dizer? Uma coisa entrar na outra, né? Eu queria que você falasse também um pouquinho disso. E aí eu deixo a palavra com você, que eu acho que eu já enchi de informações aí, mas são muitas curiosidades e a gente vai conversando no processo. Viu? Muito obrigada. Sim, primeiro eu queria agradecer a você, Vanessa, ao Zé Roberto, pela oportunidade da gente falar da nossa singularidade. Eu sempre costumo dizer que cidades elas não devem se comparar, elas devem cada uma
trabalhar na sua singularidade, potencializar essa singularidade e encontrar um caminho que dê uma melhor qualidade de vida para as pessoas, enfim. Então, no caso do município de Santa Rita de Sapucaí, aí a gente tem sim uma singularidade que eu vou expor ao longo dessa agradável conversa e bate-papo que a gente está tendo aqui. Eu preciso agradecer também ao professor Paulo Tadeu, que o professor Paulo Tadeu tem muitos trabalhos aqui em Santa Rita, quer seja na área da arquitetura, aonde eu estou agora, uma incubadora de empresa, que foi projeto dele, quer seja no Instituto Nacional de Telecomunicações, todo um processo de ambientação, quer seja com ideias. Então, a questão da criatividade, que a gente vai provavelmente conversar mais no final, eu aprendi muito com o professor de forma informal. Ele me explicou o que que é, qual que é a tendência de cidade criativa, por exemplo, vista pelos Estados Unidos. Ele falou, Wander, a cidade criativa dos Estados Unidos, as ações são baseadas numa cidade em três vetores: em tecnologia, em tolerância, em retenção e geração de talentos. Na Europa, ele já tem uma lógica de conexão de culturas com tecnologia para gerar inovação. Então, esse arcabouço teórico, eu agradeço, devo muito ao professor Paulo, além de todo o que ele já prestou de serviço aqui no município. E aí ficamos amigos e, nesse momento, ele também me comunicou que a gente teria essa conversa. Eu preciso, não posso deixar de agradecer ao professor Paulo Tadeu, que estamos juntos até hoje de uma certa forma. Assim. Continuamos no mesmo caminho, né? Mas a questão das ODS, que hoje o município é a sexta cidade com alto desenvolvimento sustentável do país, e as ODS, elas vão desde educação, desenvolvimento econômico, saúde, as políticas para as mulheres, a questão da erradicação da fome, enfim, todos os itens previstos nas ODS, o município de Santa Rita tem alguns índices que são de alto, muito alto desenvolvimento e outros que são de baixo desenvolvimento, que têm saltos ainda e passos a dar na direção de melhoria desses índices. Mas eu atribuo que tudo isso ele veio basicamente de um processo educacional do passado e do presente. O município de Santa Rita de Sapucaí, não sei se é o momento agora, aí se tiver alguma pergunta específica das ODS, a gente pode falar, mas ele tem uma tradição da inovação. A primeira inovação no município de Santa Rita de Sapucaí foi quando uma mulher visionária de nome Sinhá Moreira convenceu o pai a pegar dinheiro do café, porque a agricultura aqui era café e leite, e viabilizar e construir a primeira escola técnica de eletrônica da América Latina e a sétima do mundo. Essa foi a grande inovação. Em seguida, por conta dela, veio o primeiro curso de telecomunicações do Brasil e o Instituto Nacional de Telecomunicações. E em terceiro, veio uma faculdade de administração e informática, que trabalhou com cursos de administração e de sistema de informação, com um foco no pequeno empresário, no pequeno produtor, com foco no pequeno e médios produtores e empresários. Esse arcabouço acadêmico, todos eles se desenvolveram em cima de um projeto político-pedagógico nas escolas que estimulou muito o conhecimento da área, mas estimulou também muito o empreendedorismo. Então, ali uma série de ações foram sendo conduzidas ao longo do tempo, inovada, acrescentada.
tipo feiras tecnológicas, tipo incubação de empresa, pré-incubação de empresa, cursos de extensão, enfim, todas elas foram se desenvolvendo. Esse arcabouço acabou na década de 80, sendo um ambiente onde alunos formados nessas instituições que iam para fora resolvessem ficar aqui e montar o que a gente chama hoje de startups, de pequenas empresas. E isso cresceu. Isso cresceu, hoje são 170 empresas de base tecnológica, que geram 15 mil empregos, que fatura 3,5 bilhões de reais, num ecossistema que hoje tem 15 cursos de graduação, dezenas de cursos de pós-graduação, tem mestrado, tem doutorado. Portanto, é um ambiente onde se faz pesquisa, se faz desenvolvimento, se faz extensão, se faz ensino. Não é muito simples uma cidade pequena ter um arcabouço acadêmico desse. Verdade. E com o Vale da Eletrônica, que veio a partir da educação, a cidade ela passou a ser uma cidade que contribui com o país. Né? Daqui saiu os primeiros projetos de digitalização, liderou um projeto importante de digitalização da televisão brasileira. Mais recentemente, passou por aqui o desenvolvimento do 5G, agora já estamos no 5G. Então, a cidade tem contribuído bastante com o nosso país. Mas o mais importante, ela é prova viva de que a educação é a única saída para o Brasil. Você tem uma cidade que seria muito ligada ao agronegócio, ao café e o leite. E essa linha econômica ainda é importante para o município. Mas, através da educação, você criou outro mundo. Através da educação, no tempo adequado, tem toda essa geração de empresa que não teria nunca. Então, eu sempre costumo dizer que Santa Rita é a prova viva, clara, de que a educação é a única saída para o Brasil, não tem outra. Obviamente, uma educação não qualquer uma educação de qualidade, uma educação pública e privada com um conceito que atenda às demandas do mundo contemporâneo. Isso forma uma base que, à medida que vai caminhando, facilita trabalhar nas questões sociais. Então, essa base, essa mente formada, a atração de cérebros para o município e de retenção desses cérebros que vieram para essas escolas, para esse desenvolvimento, tudo isso é extremamente positivo. Eu acho que esse exemplo de Santa Rita é absolutamente claro e precisa ser dito, porque às vezes a gente esquece, né? Acha que colocar uma empresa de 2.000 funcionários e a partir daí eu trabalhar em função dela, eu resolvo o problema econômico, social daquele território. A nossa experiência é o contrário. Tanto é que dessas 170 empresas, são empresas, a maior parte, de pequeno e médio porte, mas que somado geram 15 mil funções de trabalho e tem um desenvolvimento da tecnologia muito grande. Né? Bom, eu acho também, e depois eu posso fechar no final, de que a gente tem um modelo construído na cidade que veio da academia, veio até quando eu estava como professor na academia, antes de ser prefeito, de um modelo para a cidade, aonde o seu desenvolvimento
ele está calcado em quatro vetores importantes. Na tecnologia, como um meio para melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas sem perder o foco da inclusão, porque nós estamos vivendo inteligência artificial, nós estamos vivendo avanços tão importantes, que daqui a pouco você vai ter as pessoas que dominam a tecnologia têm direito de mando e aquelas que não dominam e vão ser relegadas a executar tarefas sem sequer saber por que estão fazendo essas tarefas. Então, a tecnologia, mas com um foco na inclusão muito forte, o empreendedorismo, né, enfim, a gente tem essa tradição aqui da questão do sonho, da proatividade, da realização de projetos. A arte e cultura como forma de alteração da consciência e de humanização, e a ética para dar aos cidadãos santarritenses ferramentas para que eles possam decidir melhor quando deparados com os dilemas do mundo contemporâneo. Todas as nações que tem no município de Santa Rita, todos os eventos, eles basicamente estão entre esses quatro vetores de forma bem clara, que depois eu posso comentar um pouco lá na frente, porque está se transformando isso num modelo de educação para a cidade. Mas aí lá na frente a gente comenta um pouco mais. Excelente fala, viu? E a gente vê, assim, pelo desenho, assim, né, das leis, da lei da inovação, principalmente, a presença desses pilares que você falou mesmo, como sendo importante. E eu, assim, puxando a sardinha para o meu lado, eu sou das artes. E eu vejo exatamente isso, que, né, a mudança cultural ela tem que acompanhar as mudanças do todo, né? E a arte, ela é um meio de cutucar, de ver para frente e de fazer as pessoas enxergarem para frente, né? E, e com certeza isso está linkado à educação, né? À base do desenvolvimento humano, que não adianta uma cidade ter, né, tudo de coisas se não tem pessoas para desenvolver, né? Ah, claro. Isso aí não é desenvolvimento, é uma Uhum. maquiagem, Uhum. né? Isso mesmo. E, e apostar em pessoas é uma estratégia desafiadora, Uhum. né? Porque é imprevisível, mas não apostar também né? Porque É. coisas não fazem nada, tecnologia não faz nada sem gente, né? A gente pode falar, não vai ter tecnologia substituindo o homem, se é o homem que criou a tecnologia, né? Vai ter novos rearranjos sociais, novas formas de usar o tempo, né? Novas formas de fazer o trabalho. E o quanto é necessário pessoas que consigam ter uma educação de qualidade para usufruir com ética, né? Tudo isso que já é conquistado, né, da humanidade. E essa parte aí da inclusão, ela é muito importante, porque às vezes a gente vê, né, um brilho nos olhos para as tecnologias, mas não todo o resto que envolve isso, né, o resultado disso, né? Não só a inclusão do analfabeto digital, né, aquela pessoa que não usa bem a ferramenta, não tem familiaridade, por diversas questões geracionais, enfim, ou falta de acesso mesmo, né? Mas também a gente pensa também naqueles, né, na inclusão daqueles também que têm determinadas necessidades especiais, né? Outro dia eu participei de um fórum de acessibilidade que teve aqui na nossa cidade, e eu vi, né, apesar de tudo que a gente
conquistou, o quanto ainda a gente não conquistou para aquelas pessoas com necessidade, tipo surdo, mudo, né, deficiente visual, com diversas necessidades. Todos nós temos, somos especiais, todos nós, né? E a quantidade de coisa não assistida ainda para que seja realmente inclusivo, né? Assim, não só aquele que não sabe usar o teclado, mas todos aqueles outros diversos. Eu acho que o grande desafio da tecnologia é trabalhar com a diversidade, né? Com a diversidade de tudo, né? Porque hoje a gente vive um grande desafio de ter diversas gerações interagindo num ambiente de trabalho, né? Num território. E aí tem, por exemplo, territórios que a população está envelhecendo mais, porque a tendência da sociedade é não ter muitos filhos mais, né? É cada vez mais ficando adulta para envelhecer. Então, como que as cidades estão lidando com isso, né? E aí, quando ocorreu aquela questão do sul, né, desastrosa, eu fiquei pensando, e as pessoas idosas no meio daquilo, né? As pessoas que têm limitações físicas, como é que se viraram aqui, né? Ficaram para trás, né? A gente só se, às vezes a gente só se toca por quando vem essas questões de avalanche, né? Mas o bom é quando se tem um território que se planeja, né, para ser resiliente, para preparar as pessoas para o que deve porque hoje Santa Rita se posiciona com a tecnologia, mas pode ser que daqui a um tempo seja outra coisa, né? Vai caminhando. A vida é vida, né? Não tem movimento. Se parar, morre. Então, Vanessa, e, eu oi. queria pegar uma carona na sua fala aí, mas termina aí que Sim. eu pego a carona. Oi. E aí, assim, como que você, né, como um governante da cidade atualmente, se preocupa em deixar regulamentações para que não se feche demais o cerco das coisas, para que isso tenha desdobramentos, mas com responsabilidade, né? Que a gente fica vendo que a tecnologia ela é um auxiliar potente quando tem o trabalho da educação, da ética, como você falou, o próprio empreendedorismo, que não significa um CNPJ, mas significa um comportamento, né? A capacidade de sonhar, de realizar, de ter conhecimento para colocar na realidade, viver as dificuldades, as frustrações, que não é mil maravilhas também, né? Mas faz parte do protagonismo. Você arriscar, você ver que não dá certo, você voltar e fazer melhor, né? E como é que você vê isso enquanto governante, assim, em termos, na hora de pensar, por exemplo, a lei de inovação ou as estruturas que vão abarcar esses fomentos, né, dentro da cidade, de forma que não se feche muito, mas que também não corra o risco de se perder, né, em lindos discursos, nada acontecer, ou que um governo que pode vir adiante, que não sabe qual, venha distorcer um projeto tão robusto e tão fundamentado como esse. Aqui, antes do Wander responder, você estava falando da participação do cidadão, que é uma das nossas pautas aqui, e nós tivemos aqui um comentário sobre a questão do festival, que depois que responder a colocação da Vanessa, eu queria que você falasse um pouquinho, prefeito. Agora me surgiram duas coisas, já que aí é um centro de tecnologia, eu queria saber, e a Vanessa veio falando do projeto de inclusão que ficou para o final ser colocado, se vocês têm tecnologias capacitivas, desenvolvimento de tecnologias capacitivas, né? Que habilitam o cidadão a conviver com a deficiência dele
e regulamentado em sociedade, e a sociedade está disponibilizar para ele essas tecnologias, né, para que ele possa conviver em regime de igualdade com o restante da população. E a terceira seria se vocês já têm projetos em inteligência artificial, que é uma coisa que o Brasil tem baixíssimo investimento. Nós temos investimento de 1,8% do nosso PIB. Quer dizer, desculpa, eu acho que eu até errei. Não, não, 0,8% do nosso PIB está em inteligência artificial, mas não é produzindo, é comprando, copiando, é mais comprando aparelhos, não é produzindo tecnologia. E os investimentos na China, por exemplo, chegam a quase 60%, nos Estados Unidos passa de 45% e outros países. Então esses três tripés aí, o festival, se puder falar depois da resposta dela, a questão da tecnologia capacitiva, e se já existem implementos aí para a inteligência artificial em trabalho de vocês, já que vocês são pioneiros. Porque senão o nosso tempo acaba, você não responde esse conjunto de A gente, perguntas na aí. realidade, tem. Depois eu vou conversar com a Vanessa sobre a questão da governança, Certo? mas a gente tem trabalhado muito intensamente nessa questão de tecnologias sociais para atender esse público. Uhum. Do ponto de vista da tecnologia propriamente dita, da inteligência artificial a serviço disso, ou de uma tecnologia que possa melhorar a condição dessas pessoas, assim, tecnologia entendida como o que a gente pensa de artefatos que façam, ou softwares que realizam isso, ainda estamos gatinhando. Embora a cidade tenha 170 empresas de base tecnológica, a lógica dessas empresas ainda tem empreendimentos que trabalham nesse ramo, mas ainda é mais ligada às tecnologias de informação e comunicação e outras tecnologias de venda nesse sentido. Entendo essa pauta como absolutamente estratégica, absolutamente importante e a gente deve dar uma caminhada, tem que caminhar em direção a isso. No que diz respeito a que a Vanessa colocou, Vanessa, Zé Roberto, eu tenho na minha mente três perguntas que não saem da minha cabeça para mim não perder o rumo como governante. Por que que a gente faz posto de saúde? Por que que a gente faz escola? Por que que faz projeto A, o projeto B, o projeto B? Normalmente a gente se prende a esses projetos, é maravilhoso, mas eu procuro transcender um pouco a questão dos projetos em si. As três perguntas que eu acho que o governante tem que fazer é a seguinte. A primeira, qual a única meta de uma cidade? A segunda pergunta é, qual a real e verdadeira inovação política? Particularmente nesse mundo que a gente está vivendo, que a política virou torcida de futebol. É. Torcida de futebol é assim, eu sou Cruzeiro, É. eles me falam os defeitos do Cruzeiro, eu concordo, mas eu continuo Cruzeiro. Eu sou Atlético, eles me dizem os defeitos do Atlético, mas eu sou Atlético. Então, a política, infelizmente, ela se transformou em torcida de futebol. E há necessidade de inovar. Então, qual é a verdadeira e real inovação política? E a terceira, como a gente está na política, no processo de governança, e que está ligado à questão pública, é preciso ter governantes virtuosos. Mas qual a maior virtude desse governante? Então, essas três perguntas, elas são muito importantes para que você conduza o seu planejamento e execute as ações sem perder de vista essas três questões. Acho que o governante também tem que entender que ele, o poder público e a sociedade civil tem que ser parceira para o desenvolvimento da cidade. Só o poder público não dá conta. A sociedade civil, se ela quiser rejeitar o poder público também, ela não vai dar conta. A população precisa dessa cooperação,
que é absolutamente vital, absolutamente estratégico. Portanto, o governante tem que procurar se aproximar ao máximo possível da sociedade civil para poder aprender e ensinar e aprender com essa relação. Então, eu tenho como mote essa questão, além de inovação, nossa está passando por uma reformulação, Vanessa, porque ela chegou num ponto agora que eu preciso dar um salto. A gente tem legislações federais que eu preciso apropriar dela, que vai nos ajudar a ter rumos diferentes, respeitando a nossa singularidade, mas eu preciso alterar essas leis. E leis federais como o Marco Legal, como outras novidades de fazer encomendas tecnológicas, licitações que priorizem as startups. Tem uma série de novidades no arcabouço legal brasileiro que a gente ainda não tem apropriado a nossa lei, que nós estamos passando por um processo de renovação, de apropriar essa questão. Então, assim, como eu fiz três perguntas, eu vou responder as três perguntas para não ficar muito aberto. Uhum. E depois a gente pode discutir um pouco mais sobre elas. A única meta de uma cidade é a felicidade, não tem outra. Aliás, é a única meta humana. É. Tudo que a gente faz não pode perder de vista essa questão. A segunda é que a real e verdadeira inovação política é simples, é ouvir e cuidar das pessoas. E o cuidar, eu gosto muito de um autor que é psicólogo, pediatra, muito conhecido no mundo educacional, chamado Winnicott. O Winnicott estudou a ética do cuidado. O Winnicott estudou uma mãe que dá de mamar para o seu filho, assistindo televisão, e uma mãe que dá de mamar para o seu filho, olhando para o seu filho. As reações daquele. Ele sentir que ele está sendo importante, que ele está sendo olhado pela mãe. Então, eu arrisco dizer, eu vou arriscar com um risco muito grande, de que todo o estudo de Winnicott sobre a ética do cuidado, a gente resumiria na seguinte frase: cuidar é mais do que proteger, é fazer com que as pessoas existam. Então, a verdadeira e real inovação política, tirando para fora essa maluquice que está acontecendo, é de ouvir as pessoas e cuidar das pessoas no conceito de que elas têm que existir. Isso para mim é muito caro nas ações que a gente tem aqui de governança pública. E a maior virtude do homem público é a honestidade. Mas honestidade não só no sentido de não colocar no bolso aquilo que não te pertence, isso é básico. A honestidade de trabalhar ações e projetos de forma intensa para atingir a meta única da cidade e para fazer valer o que eu entendo que é a verdadeira inovação na política. Então, isso para mim é estratégia não minha, quer dizer, eu sou uma pessoa que sou humana, eu tenho falhas, eu tenho as minhas dificuldades, mas esses três respostas, essas três perguntas, é por onde a gente caminha do ponto de vista de transcendência, que eu acho que tem que existir. Senão eu acabo ficando no operacional, né? Guardando as devidas proporções, eu me lembro uma vez de um artigo que eu li que comparou, por exemplo, a coruja com o pardal, né? A coruja, inclusive é símbolo da educação, ela gira 360 graus, analisa o ambiente, quando vê uma presa, ela vai e caça.
O pardal você joga estrume, ele sai comendo. Então, eu acho que o governante ele tem que ser mais coruja e menos pardal. Eu gostei dessa. É, Perfeito. a questão da participação do cidadão, inclusive nesse projeto do, se você não se importar, se a Vanessa não se importar, falar um pouquinho do festival, e quais são os desdobramentos, quais são os projetos aí para continuar, até para a gente fazer publicidade para as pessoas saírem daqui, pegar ideia O e aí também. movimento, esse festival se transformou num movimento que é uma cooperação entre a sociedade civil e o poder público. Uma outra coisa, o poder público também tem que ter a consciência de que ele é parte, ele não é dono. Faz É, parte, está numa engrenagem. É muito comum, às vezes, o político querer apropriar daquilo que, inclusive, não é seu para poder dizer que ele tem o poder, que ele que é o cara, que ele vai ter os votos em cima daquilo, etc. Então, o movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz, ele veio de uma conversa que a gente teve, várias conversas com o professor Paulo Tadeu, né, que ele até mencionou aí a questão, mas hoje ele está organizado da seguinte maneira: é uma cooperação entre a sociedade civil e o poder público. O poder público tendo a humildade de entender que não é ele que tem que aparecer, não é ele que tem que ser o protagonista, ele é um apoio, ele é um, um ente que propicia, facilita as ações dessa cidade, num conceito europeu de conexão de culturas com tecnologia para gerar inovação, com o objetivo de ampliar vocações e ampliar talentos no município, a criatividade nesse sentido. Ele também teve duas inspirações importantes. Uma foi do eminente educador Paulo Freire, que tem um conceito chamado pensar certo. E eu resumo o conceito do Paulo Freire de pensar certo com uma frase assim: pensar certo significa encontrarmos nas coisas e nos fatos aquilo que se encontra mais escondido. Ou seja, esse movimento, essas ações têm que ser de múltiplos saberes e não de um saber só. E os anos 60 também foi inspirador para ele. Nos anos 60, particularmente ali perto de 68, nós tivemos uma efervescência de ideias, de utopias e distopias muito grande. Então, vamos dar um exemplo, né? A liderança de Martin Luther King lutando pelos direitos civis nos Estados Unidos. Foi uma ação dos anos 60. Movimentos contra a guerra do Vietnã também foi uma ação dos anos 60. No caso do Brasil, muita guerrilha cultural no momento difícil, guerrilhas culturais, movimentos estudantis na França, no Brasil, os estudantes trabalhando a vontade de ter uma outra forma de vida. Tudo aconteceu nos anos 60. Um movimento hippie, querendo propor uma nova forma de vida, um novo jeito de viver, com utopias, com distopias, com dificuldades e problemas. Todo esse arcabouço aconteceu nos anos 60. a pílula Liberação da Mulher, né? Ah, A pílula, a liberação da a mulher, pílula dos anos 60. E aí teve três filósofos franceses, chamados filósofos transgressores, que a gente também tem como referência para esse movimento, que é Foucault, Deleuze e Derrida, dentro da lógica de Foucault, mais da questão de que o poder ele não pode ser centralizado, ele nem é. Eu estou conversando com vocês aqui, mas quem está fazendo eventualmente uma blitz de trânsito ali é ele que tem o poder, não é o prefeito. é, Mas só que ele tem que ter a consciência dos valores que o município confessa, para poder fazer o trabalho dele lá. A questão de Deleuze veio com o estudo da palavra de singularidade, que a gente trabalhou, e de um conceito de rizoma muito, muito bacana, que o que é um rizoma? É uma grama. Então, a grama, você planta ela, ela começa a crescer, ela não tem centro, ela se interconecta e ela cresce de forma natural, dobra a montanha, mas eu costumo dizer, está levando o verde da esperança, eu plantei aqui, nem sei o que está acontecendo lá. Então,
é uma forma importante que isso a gente bebeu também desse tipo de conceito para o movimento. E Derrida é um dos pensadores da sociedade, da União Europeia, que agora está passando por um processo de desafio. Mas Derrida, ele dizia o seguinte: olha, você, França, você, Alemanha, você, Inglaterra, você, Suécia, vocês têm as suas singularidades, cada país tem a sua autonomia, etc. Mas tem hora que tem que juntar. Tem problemas que, se vocês não juntarem, não vai dar certo. E a frase que a gente define Derrida é: a união é verdade e todo tipo de separação é mentira. O ser humano ele tenta separar, mas na realidade a união que é a verdade de tudo. Com relação a isso, e aquele modelo, aquele modelo que eu falei de tecnologia, empreendedorismo, arte, cultura e ética, onde todas as ações se realizam, foi iniciado como um festival de 2 dias, hoje são ações ao longo do ano, quase 1.000 ações, mas também o movimento ele se transformou num ambiente de aceleração, aliás, um ambiente que acelera empreendimentos criativos. Nesse ambiente de aceleração de empreendimentos criativos nasceu o Hacktal, que é o maior festival de conhecimentos gerais que a gente tem no Brasil, de inovação e de criatividade, que reúne em 3 dias quase 1.000 palestras, com 10.000 pessoas que vêm para o nosso município assistir e participar desse festival, injeta no município talvez 10, 15 milhões de reais em 3 dias. Então é um sucesso econômico, é um sucesso social, é um sucesso dentro da sociedade do conhecimento, que veio desse ambiente livre, jogando luz em quem faz, que é isso que o poder público faz nessa questão. Mas a gente não só contente com isso, eu falei que a única meta da cidade é a felicidade, né? De uma cidade. O movimento ele chama cidade criativa cidade feliz. E aí a construção que nós fizemos de cidade feliz para a cidade, que é uma utopia, que eu chamo de utopia possível, porque a palavra utopia é de um não lugar, então eu acrescentei um não lugar que existe, que vai existir, possível. A gente propiciar ao cidadão, às pessoas, autoconfiança e busca pela verdade, autoestima, uma cidade que, igual eu falei, ela é singular, ela não tem que se comparar com ninguém, então a autoestima dela é algo importante para trabalhar, a valorização do trabalho, momentos de reflexão para ver qual vereda de desenvolvimento que eu posso tomar. Hoje a tecnologia, eu posso acrescentar economia criativa, como nós acrescentamos, ou outras ações para o desenvolvimento econômico e social da cidade, liberdade para a criação, um espírito de amizade, mas, sobretudo, para realizar isso tudo, é preciso ter um ambiente amoroso, porque isso é o mais importante, porque só no amor existe comunicação, tirou o amor existe conflito. Se a gente analisar as relações pessoais, namorado, namorada, esposo, esposa, pai, filho, professor, aluno, tudo. Se você quebrar a questão da amorosidade, começa a existir o conflito. Então, como o movimento é estritamente um ambiente, um movimento que precisa de comunicação, as pessoas precisam comunicar, essa questão de um ambiente amoroso é absolutamente estratégico. Como você está falando do paraíso. Não. Estou dizendo que a gente tem uma utopia e a gente deve caminhar em direção a ela. Aliás, tem um filósofo chamado Eduardo Galeano, que é um
filósofo já falecido do Uruguai, que uma vez perguntaram para ele o Uhum. que é a utopia. E ele disse, ó, 10 passos em direção, estou 10 passos longe. Então significa que a utopia serve para caminhar. Sem essa utopia, fica Para difícil. ser realizada, né? Então, tudo isso que eu comentei aqui com vocês, a gente trabalha diariamente dentro do maior princípio da honestidade, com algumas dificuldades, outras não, pessoas que entram e querem fazer eventos e ainda não têm o conceito bem claro, de forma dioturna, porque a gente tem esse caminho. E o que está acontecendo no município de Santarém? Se eu cair aqui, eu fecho. É que esse modelo ele está se transformando num modelo de educação para a cidade. De forma informal, as pessoas assistem uma palestra, um teatro reflexivo, um filme autoral, uma música autoral, um ambiente que ele continua sendo educado para sempre, coisa que eu acredito que a cidade tem que ter. Tem que ter essa preocupação. Não é saiu da escola, acabou. É saiu da escola e continua. Então, um, é um projeto de cidade que a gente tem trabalhado, mas tem sim a preocupação. Agora vai ter um outro prefeito, que eu já estou no meu segundo mandato, e que a gente está tentando criar algumas vacinas para que independa muito dessa questão da liderança pública, né? E se não Mas sim, muda, essa modifica preocupação tudo, né? ela sempre vai existir porque todo o poder público ele tem dificuldade de dar sequência administrativa. Uma empresa privada já tem mais facilidade de dar sequência administrativa. Mas eu fiz um resumo rápido aí, não sei se. Não, ficou ótimo. Eu só queria fazer uma colocação. Eu acho que a Santa Rita realmente tem um perfil, tem um destino e ela é idealizadora, né? Agora, é interessante, só para fazer uma metáfora aqui, porque nós vamos fechar o programa agora em 2 minutos, né? É, os chineses começaram com um processo de reflorestamento e começou a não dar certo. Ora, se eles têm áreas desmatadas pelo homem e querem fazer um reflorestamento, é super, é plausível que isso aconteça. Aí voltando àquela ideia do rizoma lá do Deleuze, aquele que for a gramínea que não for daquele lugar, ela em vez de melhorar o ambiente, ela vai agredir o meio ambiente. Então, cada cidade tem que ver qual é a sua vocação, né? Não adianta chegar lá e falar assim, eu vou fazer o que Santa Rita fez aqui. A gente tem que idealizar o nosso caminho, né? Sim. Voltando à ideia da gramínea. Por que que a gramínea, diferente de uma outra planta, não fez? Porque ela assustou certos animais, ajudou predadores, ela mudou o ciclo da água, ela mudou o ciclo do nitrogênio. Quer dizer, ela mudou o meio ambiente, né? Então, eu acho que a gente tem que plantar aqui e ver qual é a vocação da cidade. Mas é sempre um exemplo inspirador, né? Da vontade política, porque eu acho que o que houve principalmente da parte de vocês foi a vontade política de descobrir esses caminhos para poder, baseando nas filosofias de existência, de estar aqui, encontrar o seu caminho, que nós temos que encontrar o nosso aqui. Em Juiz de Fora já teve um caminho que se perdeu, parece que agora nós vamos ter que fazer uma nova descoberta também, porque as pessoas mudam, né? As populações vão modificando. Mas, o prefeito, eu acho que nós devemos terminar o programa agora. Eu vou passar a palavra ao prefeito para terminar, depois eu passo a palavra para a Vanessa, que eu sei que a Vanessa está muito em cima da hora, né, Vanessa? Fique à vontade, Além prefeito. de agradecer demais esse papo agradável, eu daria um último recado, que na realidade é uma máxima de Francisco de Assis, Sim. que eu acho que é muito importante para o desenvolvimento da cidade. Comece a fazer o necessário, depois o possível, a hora que a gente acordar,
o impossível ocorrerá. Muito obrigado. Espetacular. Fechou com chave de ouro. Vanessa, fique à vontade. Falar depois do Wander vai ser difícil. É, Bom, nossa, que explanação inspiradora, é, né? Ouvir isso, né, de uma pessoa do poder, público, né, político, mas um político cientista, E né, engenheiro, todo né? embasado, fundamentado nas suas motivações. Isso faz toda a diferença mesmo, de fato. E quando você coloca, né, tudo ali que você colocou, né, que as coisas alicerçadas, né, pelo amor mesmo, né, pelo cuidado com os detalhes, isso sim é uma edificação para mais tempo, né? As pessoas é, se sentem pertencidas ali, né? Vai construindo junto, não é uma coisa que chegou, está pronto, é isso, você vai ter que viver isso. Não, né? É uma construção diária, com cuidado, e leva tempo. Então, não é um projeto de inaugurar coisas, É, né? É um projeto de longo prazo, com certeza. É mesmo que se vier um outro partido político ou uma nova perspectiva, o cidadão vai cobrar, porque ele gosta de viver aquilo, né? Se sente, ele se sente o bem-estar ali, né? De estar vivendo daquela forma. E com certeza ele vai ter motivação para lutar, se perder alguma coisa desse caminho, né? Agora, quando vem algo imposto, né, sem muita fundamentação, com o tempo do imediatismo, né, isso aí sim pode ser apagado por outras novas, né, perspectivas políticas e tal. Mas eu acredito aí que é o papel fundamental do cidadão, né? Estar participando nos detalhes das coisas, saber de cada gota de suor desse processo de transformação, que não é do dia para a noite, e que mesmo, né, o Vander saindo e outro entrando, se está sendo bom para a cidade, isso vai continuar, né? Pelos empreendedores da cidade, né, pelos pesquisadores da cidade, e até o político vai ter que adotar isso, né? E o legal é essa questão, né, da utopia. O pessoal fica falando, né, que, que idealismo, né? Isso nunca vai acontecer. Eu acho que o nunca não existe, porque tudo que existe até hoje pode ter sido impossível de algum tempo, né? E alguma pessoa motivada por pagar para ver fez acontecer, né? Pode não ter visto, pode ter visto, né? Mas acreditou que aquilo seria uma verdade para o momento, assim, que seria o que a motivação dela trabalhar por aquilo todos os dias, né? E muito bonita a sua filosofia assim de governo e a história que você está deixando, né, na cidade, que é uma inspiração para os políticos que virão, né, que estão aí, a oportunidade de fazer o maior bem possível, né, para as pessoas. E quando a gente fala de sustentabilidade, é isso, né? É você abrir os olhos para as boas escolhas, colocar muito amor no caminho, fazer as pessoas existirem, né? De fato, né? Um trabalho digno, um território que desenvolve pessoas, um trabalho que desenvolve pessoas, né? Independente do que ela seja, né? Seja um simples ato de varrer uma rua ou um ato de construir um território inteiro, né? Todo trabalho é muito válido. E sendo construído com uma filosofia dessa aí, é muito difícil desmoronar, né? Só tende a crescer. Parabéns mesmo.
e que esse vídeo possa chegar também a muitas pessoas que têm que ouvir ou que precisam de inspiração para seguir e acreditar nas suas utopias, né? Porque acho que é assim que a gente deixa a nossa contribuição no mundo. Muito obrigada. Bacana, Vanessa. Olha só, é interessante, não puxando a brasa para minha sardinha, é interessante dizer o seguinte, que o nosso prefeito Wander, ele é engenheiro, ele não é filósofo. Né? Mas ele citou filósofos. Eu sou de uma época em que os engenheiros que faziam engenharia e tal, que eram os matemáticos e os físicos, gostavam de música, gostavam de teatro, participavam de palestras. Não tinha essa divisão que o prefeito levantou, que hoje as coisas são todas divididas, muito mecânica, aquela coisa mecânica, cada um no seu setor e depois não junta. Eu acho que a gente tem que ter essa visão. Eu espero que os próximos governantes se inspirem nas ações do prefeito anterior e do atual prefeito, para que continue. Eu espero que a nossa administração aqui também seja inspiradora e que a política deixe de ser tipo torcida de futebol, né? Conforme nós aventamos em off, né? E vou até fazer uma publicidade interessante aqui. Esse autor aqui, ó, não sei se está dando para vocês lerem, a, a Construção do Idiota, né? Hum, De Rubens Casara. Eu já vi duas palestras dele, então mais ou menos é o seguinte: ele está dizendo o seguinte, hoje em dia existe uma política de construir esse idiota que vê a política como um time de futebol, que eu sou Cruzeiro e vou continuar Cruzeiro, sou Atlético, vou continuar Atlético, vou Botafogo, por mais defeitos que eu vejo. Quer dizer, não existe uma construção social de que se essa administração está melhorando para mim, eu vou trabalhar com ela, não interessa se ela é do partido A, B, C, se ela defende a tese tal, se ela é da religião tal. Né? Então nós temos que. Eu vou ler esse livro, A Construção de Idiota, exatamente para fazer vídeos que a gente desconstrua essa idiotice e a gente possa trabalhar com a mentalidade, por exemplo, como a de Santa Rita de Sapucaí, como, por exemplo, do prefeito, como do doutor Paulo que esteve aqui. Né? Gente, muito obrigado. Não vou me delongar mais. Os dois aqui são pessoas muito ocupadas. Quem mais é à toa aqui sou eu. E no próximo programa Pontuando Cidadania Sustentável, a gente vai trazer mais um assunto muito interessante que você vai gostar para se aculturar. Muito obrigado e até lá. Até lá, Vanessa. Até lá, obrigado. prefeito. Muito obrigado.